pessoal, retornando aqui com mais uma leitura da série Mensagem das Estrelas. Para quem não assistiu nenhum vídeo dessa série, que eu vou colocar nos cards, caso vocês tenham curiosidade, essa série se trata de leituras livres, intuitivas. Então não é focada em signo nenhum, não é focada em um assunto específico. Na verdade é o tarô que indica qual será o assunto. E como é uma leitura intuitiva, eu não tenho também noção do que vai aparecer para mim. E nessas leituras eu conto uma história. E dependendo das cartas que aparecem para mim, é que eu vou saber qual é o assunto e vou contar para vocês a história de acordo com o que é mostrado. Então, se vocês não se identificarem com a história, não tentem encaixar a situação de vocês, apesar que se vocês chegaram até esse vídeo, provavelmente alguma informação que eu vou dar vai ser útil para a situação de vocês. Pode ser o caso de alguns de vocês se identificarem 100% com a história, outros pode ser só uma porcentagem. Então vocês filtrem as informações que são úteis ou não, usem a intuição de vocês. Então eu vou iniciar agora a leitura. Vou tirar o arcano maior primeiro. Saiu o arcano da morte. Deixa eu tirar mais 6 cartas. Cavaleiro de espadas. Sabia que ia sair um cavaleiro. 10 de espadas. Seis de ouros. Rainha de copas. As de paus, 9 de copas. Eu vejo que se trata de uma história entre duas pessoas, que eu vou me referir aqui a um casal, mas vocês podem, um homem ou mulher, mas vocês podem adaptar os gêneros caso seja, se vocês estão numa relação homossexual. Eu vejo que um homem que talvez tenha ou tinha uma personalidade bastante conflituosa aqui. No passado ele agia de uma forma
estritamente racional nas situações, inclusive na vida afetiva dele. Tem o Cavaleiro de Espadas aqui. É um homem que vocês podem ver que o Cavaleiro de Espadas ele usa uma armadura. Então é um homem que provavelmente era muito reativo em relação às outras pessoas. Ele não se deixava se envolver emocionalmente nas situações, se envolver emocionalmente com as pessoas que ele lidava, por medo de ser vulnerável aqui, justamente por ele usar essa armadura. E a forma que ele se defendia era com agressividade na forma de se comunicar. Quando ele se sentia ameaçado, quando ele via que a sua proteção, a sua armadura, entre aspas, alguém estava tentando ultrapassar isso, essa proteção que ele tinha de não querer se envolver emocionalmente, ele provavelmente agia de uma forma a ser até um pouco insensível com as pessoas por conta disso. Eu vejo que era um homem que ele poderia ser bem falante, mas tinha uma energia negativa em torno dele. Ele era mais voltado a criar conflito, a criar discórdia mesmo, ou falar muito e não agir de acordo com o que ele falava. Poderia ser um pouco contraditório também. Eu vejo que isso era o passado dessa pessoa, era a personalidade passada dessa pessoa. E eu vejo que por ele ter agido assim no passado, provavelmente também agiu assim com essa mulher, representada aqui pela Rainha de Copas, que inclusive tem uma personalidade muito diferente dele. É uma mulher bastante sensível, é uma mulher que não tem medo de se abrir emocionalmente, não tem medo de mostrar vulnerabilidade, é uma mulher empática, muito intuitiva também, generosa, vejo muita generosidade aqui, e também uma mulher que gosta de cuidar do outro, que gosta de se conectar emocionalmente com profundidade em relação às outras pessoas. E eu vejo que esse homem era muito mais imaturo do que ela. Temos uma rainha e um cavaleiro. O cavaleiro é mais imaturo que a rainha. Então eu vejo que ele agiu dessa forma com ela, e isso acabou não dando certo. Acabou gerando um término aqui. 10 de espadas. Sofrido. Provavelmente por conta das atitudes dele, do que ele falava para ela, da forma de se portar também, acabou gerando esse término. Inclusive, o que ele acreditava ser real, provavelmente ele acreditava em coisas que eram ilusões, tinham certas crenças a respeito de relacionamento aqui que eram ilusões e que fazia com que ele se portasse dessa forma em relação a ela. E isso também acabou sendo exterminado da mente dele, junto com esse término, essa separação que houve com ela. E inclusive ele pode ter sofrido muito com essa separação, esse término aqui, porque para alguns que vão se identificar com essa história, seja do homem ou da mulher,
vocês tiveram um relacionamento amoroso. Para outros não, só foi apenas uma interação aqui. Não chegou a ser um relacionamento. E houve aqui um término, houve uma separação que causou sofrimento para ambas as partes, principalmente para ele. E também a libertação de certas crenças que ele possuía em relação aos relacionamentos e também em relação a ela, que fazia com que ele se portasse de uma forma reativa. E eu vejo que após esse término, que inclusive foi um gatilho para que ele passasse por uma transformação interna muito forte, tem o Arcano da Morte aqui. Como vocês podem ver, o Arcano da Morte tem um cavaleiro. É a morte em si, em cima do cavalo. E iniciou a leitura com o Cavaleiro de Espadas. Quando eu tirei o Arcano da Morte, me chamou a atenção o cavalo. E eu tive a impressão que ia sair um cavaleiro. Tanto é que saiu o Cavaleiro de Espadas. Então eu vejo que essa transformação foi nele. Ele passou por essa transformação através do luto da relação com ela. Isso fez com que ele se desapegasse de coisas que não acrescentavam mais na vida dele. Inclusive transformou a forma de pensar dele, principalmente, como eu já falei aqui, dele ter se libertado de crenças que causavam essa postura dele defensiva em relação às pessoas e à vida de forma geral. Inclusive ele pode ter, provavelmente ele se desapegou de aspectos da personalidade dele que faziam com que ele se apegasse a uma mentalidade negativa, um padrão de pensamento negativo, que também influenciava a postura dele. E eu vejo que ele se transformou aqui numa pessoa mais generosa. Tem o 6 de ouros. Eu vejo que no passado, inclusive, a relação entre eles era desigual justamente por conta da postura dele em relação a ela. Porque ela era capaz de demonstrar os sentimentos. Inclusive, ela já era apaixonada por ele. E por isso era capaz de demonstrar os sentimentos, era capaz de se envolver emocionalmente com ele, só que ele, como usava a armadura, não era capaz disso. Então, eu vejo que ele se transformou por conta desse término, o que foi benéfico, obviamente. Se não fosse por essa experiência que ele passou com ela, provavelmente ele não teria mudado de personalidade aqui, não teria se desapegado de coisas, aspectos e padrões que ele tinha que dificultavam ele, inclusive, de se relacionar melhor com as outras pessoas. E eu vejo que ele se transformou numa pessoa mais generosa, mais aberta, 6 de ouros, uma pessoa que inclusive é capaz agora de ajudar as outras pessoas, de valorizar as outras pessoas, inclusive por conta desse término, ele também começou a valorizar mais ela, por ter percebido que ela era capaz de amar e ele não, por causa da defensividade, do medo que ele tinha. E também, provavelmente, pela postura que ela teve no passado ao se relacionar com ele. Provavelmente ela como é uma pessoa que tende a se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia. E eu vejo muito forte aqui a mulher aqui, representada pela Rainha de Copas, pode ter muito forte o signo de Escorpião. Para alguns vão se identificar com isso.
mas não se apegue ao signo, mas sim às características da carta que eu estou falando. E eu vejo que ela provavelmente também ajudou a curá-lo emocionalmente, seja de relacionamentos passados ou em relação à forma de pensar dele. E eu vejo que ela proporcionou isso também, ela ajudou a curá-lo. E ele agora está valorizando mais ela, inclusive ele agora tem capacidade de ser recíproco a ela e tem a intenção de dar mais valor, de se dedicar aqui na relação com ela. E eu vejo que ele tem a intenção de ter uma nova, de resgatar a relação aqui e de ter um novo início com ela. Tem o As de Paus. E eu vejo que há muita atração dele em relação a ela, e ela também tem muita atração, além do fato dela já amar, ter muito amor, muita afeição em relação a ele. E eu vejo que o As de Paus está atrás da Rainha de Copas, tá assim. Eu vejo que ela também tem vontade de ter um novo início com ele, só que provavelmente ela não demonstra isso, não expressa isso, apesar de demonstrar aqui carinho, caso vocês, caso não tenha sido uma separação mesmo total de ambas as partes não pararem de se comunicar. Eu vejo que ela ainda demonstra carinho em relação a ele, mas não expressa a vontade de ter um novo início, de ter a renovação do relacionamento entre eles. E eu vejo que ele também tem vontade, inclusive ele pode se comportar de forma totalmente diferente do que ele era no passado e dedicar mais tempo a ela. E essa postura dele é a forma dele demonstrar que quer um novo início com ela. E eu vejo que vai surgir essa oportunidade aqui, tem o As de Paus, mas que vai necessitar da ação de uma das partes aqui dar o primeiro passo. E eu vejo que uma das partes vai sim dar o primeiro passo, e eu vejo que é mais possível que ele dê o primeiro passo aqui. E o 9 de Copas aqui no final mostra que ela vai se sentir muito bem emocionalmente. Inclusive é outra carta que fala de desejo. Então é o que ela deseja profundamente aqui. Que haja não só uma mudança de atitude da parte dele, o que vai acontecer porque ele passou por essa transformação, como o resgate dessa relação, a renovação dessa relação por causa dessa mudança de atitude dele perante a ela. E eu vejo que ambos vão se sentir muito satisfeitos, principalmente ela, porque provavelmente ela já desejava isso há muito tempo. Mas eu vejo ambos se sentindo satisfeitos. Inclusive ela, apesar de ter afeição por ele e de desejar isso, de haver uma renovação do relacionamento entre eles, vejo que mesmo que esse desejo não fosse realizado, ela iria se sentir bem, porque eu vejo que é uma pessoa que essa mulher é uma pessoa que já atingiu um nível de independência emocional muito grande. Então ela se sente bem mesmo que não tenha um parceiro, mesmo que ele não quisesse renovar aqui o relacionamento, ela iria se sentir bem, porque ela se sente bem consigo mesma, se sente bem sozinha também. Então eu vejo que essa mulher não é uma pessoa que depende do outro, não depende de relacionamento para se sentir feliz. Mas o que eu vejo aqui é que por ele ter passado por essa transformação devido ao término da relação,
eu vejo que ele vai valorizar ela mais e vai demonstrar esse interesse de renovar a relação e até iniciar um relacionamento aqui com ela, caso não tenha havido um relacionamento. E é isso que ela deseja, que ambos desejam, inclusive, e ambos vão se sentir muito satisfeitos. Eu vou tirar mais 3 cartas só para concluir. Mas por mim eu até parava aqui, porque eu vejo que está muito positivo a história. Mais 3. Olha só, As de Copas, 4 de Copas, Pajem de Paus. Eu vejo aqui que ele provavelmente está se apaixonando por ela, ou já está apaixonado por ela. Tem um As de Copas aqui, só que o 4 de Copas me indica que por ele é o que eu tô, como no passado ele vestia essa armadura, ele não queria ser vulnerável, não queria inclusive se envolver emocionalmente com ela, mas eu vejo que ainda assim ele começou a ter sentimento. O As de Copas começou a se apaixonar por ela, e por causa disso ele começou a ignorá-la. Como vocês podem ver, ela tentava demonstrar o amor, tentava inclusive se aproximar dele, mas ele não queria saber, porque ele não queria se envolver emocionalmente com ela no passado. Isso é no passado. Inclusive ele poderia ignorar, dar gelo nela, ou agir de uma forma mal-humorada, porque ele inclusive, provavelmente no passado, ele também passou por momentos difíceis na vida, que calhou com esse término também. Então ele sofreu muito com essa finalização. E ele não era capaz, no passado ele não era capaz de se envolver emocionalmente, mesmo que ele tivesse se apaixonando por ela aqui. Eu vejo que ele tinha que resolver primeiro questões internas. 4 de Copas indica isso. Por isso que ele, para alguns que se identificaram aqui com a história, ele poderia está no passado se apaixonando por ela, mas por ele focava muito na mente, pode até ser o caso de ou ele ter achado que ela não estava interessada nele, não ter percebido que ela tinha sentimentos por ele recíprocos, ou ele talvez ficou insatisfeito com isso, não quis dar atenção, não quis valorizar esse sentimento, porque ele estava passando por outras questões aqui que o aborrecia, o fazia tirar o foco nisso. E o Pajem de Paus indica também a questão da imaturidade. É o caso aqui de esse homem também ter uma tendência a se entediar com facilidade. E isso também influenciou a situação. Para alguns até que vão se identificar com a história, poderiam se identificar com a história da mulher aqui, vocês poderiam estar lidando com um homem que era, inclusive, tinha alguma coisa
alguma questão de imperatividade, justamente por como é que eu falei? Ficar com tédio com facilidade, que eu vejo aqui. E eu vejo que era muito questão de maturidade também, o que ele também pode ter, provavelmente mudou aqui por conta desse término que eu falei, dessa mudança brusca que ele passou. Eu vejo que não só em relação a ela, o término da relação, mas também na vida de modo geral. Ele pode ter passado por uma mudança brusca. E o pajem de paus, além de indicar isso, a questão de se entende a ficar com tédio com facilidade, eu vejo que ele vai demonstrar sim um interesse. É uma confirmação aqui, o pajem de paus está segurando o bastão e, como vocês podem ver, tem o as de paus aqui. Então ele vai demonstrar um interesse de renovar a relação e demonstrar interesse nela, mas de uma forma despretensiosa. Pode até ser assim na base da brincadeira. Vejo muito através de mensagem, porque pajem de paus também fala muito de mensagem. Então ele pode de início agir dessa forma, demonstrar o interesse de uma forma despreocupada, bem-humorada, justamente para ver a reação dela. Mas o real interesse dele é iniciar um relacionamento com ela ou renovar, caso vocês já tiveram um relacionamento aqui. Então eu vejo que é muito positivo, vejo ambas as partes aqui muito satisfeitas. E como eu vejo que ele vai demonstrar interesse e ela ainda possui sentimento, é muito possível que ela aceite essa oferta dele. Tanto é que se finaliza aqui com o 9 de copas, a realização dos desejos. Então eu vejo que ele também vai se envolver emocionalmente com ela, obviamente aqui, e ambos vão ficar muito satisfeitos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se vocês se identificaram, coloca nos comentários, porque eu gosto de ver a história de vocês. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos em mais um vídeo da série Mensagem das Estrelas. Até lá!